Bem, já de volta com o programa Sem Censura Pará. Este já é o segundo bloco do dia de hoje. Estamos aguardando a sua participação, até porque o nosso programa está ao vivo. Gente, o Pará é conhecido nacionalmente e internacionalmente pelos cenários exuberantes, a vasta biodiversidade e sua cultura riquíssima e única. Por isso, nesse período de férias, muitos paraenses e até mesmo pessoas de outros estados aproveitam o tempo livre para sair de sua rotina e turistar pelas nossas ilhas e igarapés, entre outros territórios. No entanto, é preciso que os visitantes tenham muita atenção e planejamento para não afetar o modo de vida das comunidades que, ao contrário de nós, residem ali em todos os outros meses do ano. Para problematizar o turismo predatório e conversar sobre formas mais responsáveis de conhecer espaços como a Ilha do Cumbu, por exemplo, recebemos hoje o casal Raquel e Leandro Ferreira, eles que são agentes de turismo, proprietários da Monotour, empresa referência em turismo e imersão na Amazônia. Queridos, adorei vê-los aqui, que coisa boa, que bom que conseguiram, nesse período em que as coisas estão agitadas no Cumbu, estarem aqui com a gente. Raquel e Leandro. Você é sempre prioridade. Ah, que nada. O público de casa, né, que adora o programa Sem Censura e participa sempre. É comum que se fale que o resto do mundo marginaliza ou até exotiza nossas experiências como amazônidas. Mas vocês sentem que nós, da Amazônia Urbana, reproduzimos o mesmo olhar com as comunidades ribeirinhas? Como é que está o comportamento de nós amazônidas diante deste todo? Ladies first, tá bom? Vou dar a palavra para ela primeiro. Vamos lá, contigo, Raquel. Mana, boa tarde primeiro a todos. Muito feliz de estar aqui mais uma vez. Infelizmente é uma realidade, até porque muitas vezes nós não nos vemos como amazônidas, né? Nós temos um bairrismo, o Leandro sempre fala isso, né? A gente tem um bairrismo de defender, de proteger, de falar da nossa terra com esse orgulho, com essa paixão, mas ao mesmo tempo a gente não se reconhece como Amazônia. Então, se você está aqui, você mora ali no Jurunas, e tu tem um acesso ali pra beira, mano, tu é ribeirinho, tu mora na beira do rio. Mas tem uma visão de que quem mora na ilha, quem mora nas comunidades, são inferiores, ou por ter um modo de vida diferente, são pobres, ou eu estou me deslocando para lá e eu estou acima daquela realidade por eu morar na Amazônia Urbana. Porque eu não vejo como a Amazônia Urbana, eu moro na cidade. Exato. Né? Eu moro numa cidade que é cortada por igarapés, por nossos igarapés que foram soterrados, infelizmente. Exato. Mas nós moramos numa cidade que é água, nós moramos numa cidade, nós todos somos amazônidas. E essa ausência, essa falta dessa visão, dessa identidade enquanto amazônida, faz com que muitos de nós não enxerguemos a necessidade de preservar os nossos espaços. Que pena isso. Então, a gente percebe que o turista, muitas vezes, o turista, quando a gente fala, é a pessoa que vem de outro estado, vem de outro país. Ele vem, às vezes, com o olhar do exótico, né? Sim. Então, a gente recebe a ligação, a gente tem que dar uma respirada assim 3 vezes, porque a primeira pergunta é: eu quero ir para uma aldeia, que eu quero ter uma imersão, eu quero ter tudo, que é uma visão ainda, né, que se tem principalmente internacional, mas o próprio paraense, o próprio nortista, ele olha para aquele território que fica a 15 minutos de distância da gente, Exato. No caso da Ilha do Cumbu, e ele olha como um espaço que é um espaço de lazer, que não é um espaço nosso, que não compõe Belém, Exato. Que não é um território com moradores. Como eu mencionei, uma vez perguntaram pra gente que horas abria o Cumbu. Disse, gente, o Cumbu não abre, não fecha, as pessoas moram ali, né? Então, é aquele entendimento de que eu pego o meu barco, eu alugo o barco, eu vou passear, eu faço o que eu quiser, coloco minha música e tudo, porque eu tô sozinha naquele local, porque ele é um local de lazer. E não é, gente. Assim. Existem pessoas que estão ali, existem famílias, existem idosos, crianças, que estão ali exatamente no fim de semana buscando o que você foi buscar lá. Exato. Buscando o lazer, buscando o repouso. Essa conexão com a natureza, que ela é... Né? Ela recarrega as nossas baterias. Exatamente. E aí a gente tem que ter muito cuidado, como a gente tem um cuidado quando visita a casa do outro. Sem né? dúvida. Eu estou indo para a casa de alguém, eu não vou me comportar como eu me comporto na minha casa. Mas a gente não vê essa visão, infelizmente, do paraense e do nortista que visita esses territórios, né? Não é a casa do outro, é a minha casa. Na minha casa eu faço o que eu quero. Nós percebemos que, com o anúncio da COP30, o volume de turistas e curiosos com relação ao nosso estado aumentou bastante, né? Então, a gente tem percebido realmente esse volume de pessoas chegando a Belém, conhecendo, e a gente acha que
a Ilha do Cumbu vai ser a grande cereja do bolo desse momento. O que vocês têm percebido de maiores desafios com relação a essa convivência dos moradores daquela região com quem chega com muita curiosidade? Olha, em questão da comunidade, eles estão abertos para receber, né? Quanto ao turista mesmo, eles estão esperando. A briga maior é, falar a verdade, pelo próprio paraense, né? Pelo próprio belenense que vai visitar lá, porque acha que está em casa, mas não respeita a casa. Pode fazer tudo. O turista ele vem com respeito, esperando conhecer o local. Então, depende muito da escolha que ele for fazer para quem quer levá-lo até lá. Ele pode ir pessoalmente, ele pode procurar agências, guias, turismo que possam levar eles lá. Então, isso depende do serviço que vai ser oferecido. Mas a comunidade está esperando, sim, espera um retorno muito grande dos turistas. Que comportamento é esse, Raquel, que tem incomodado tanto todos nós? Olha, Vanessa, na verdade, esse comportamento, assim, como eles falam, né? A gente conversa muito com a comunidade, a gente senta muito para ouvi-los, para montar os roteiros com eles, para pensar o que impacta. Então, eu quero turismo aqui. Né? Às vezes a gente é questionado nas redes sociais, nossa, mas vocês trabalham com turismo e vocês estão defendendo que ninguém vá para lá? Não é isso. Disso. Eles querem o turismo mudou a realidade da Ilha do Cumbu, mas eles querem um turismo que respeite. Eu quero um turismo que tenha um funcionamento até 5 horas da tarde e depois eu possa ir descansar na minha casa. Não um turismo que a pessoa passa com uma lancha depois, 2, 3 horas da manhã, com uma música no último volume. Esse turismo eu não quero. Eu quero um turismo que eu estou aqui com o meu barco, amarrando na beirada da minha casa, a minha canoa ou a minha embarcação menor, e esse barco que passa, ele tem o entendimento que ele tem que diminuir a velocidade. Não que passe em alta velocidade e o meu barco vai quebrar, vai bater no meu trapiche. Então, eles estão abertos a receber, eles estão ansiosos, né, pela COP, eles estão se preparando para isso, fazendo cursos, fazendo tudo. Mas existe sim uma preocupação. E não vou te dizer que é de todos, porque, infelizmente, é o capitalismo, né? Está entrando dinheiro, está todo mundo muito feliz. E muitos empreendimentos crescendo na ilha, Sim. Muita gente de fora empreendendo na ilha, muitas construções. E aí tem impactos que o próprio morador não está vendo a longo prazo, ele está vendo como positivo. E aí a gente tem esse papel meio que de ativista para dizer assim, ó, tá, mas isso daqui foi construído aqui no teu terreno, você ganhou 30% em cima disso daqui, mas e aí depois? Essa floresta que foi devastada aqui, ela não vai mais ser recuperada. Então, por que não pode construir com a floresta aqui? Maravilha. Esse olhar mais pé no chão, né? Esse aningal que vocês estão tirando, vocês não têm noção que esse aningal, ele barra 100% das ondulações. E aí eu tiro esse aningal para fazer o trapiche, para fazer aquela vista bonita para Belém. Mas aí o aningal saindo, a terra vai começar a cair. Exatamente. Né? Então, muitas vezes, o morador, passado de geração em geração, esse saber, ele trava em alguma geração, porque a gente entende Sim. que o nosso saber ancestral, infelizmente, ele foi silenciado. Então, a gente vê que existe uma faixa etária, vamos dizer assim, de pessoas que não estão reproduzindo o saber dos seus avós, o saber dos seus pais, dos mais antigos. Sim. De, olha, você não pode tirar isso daqui, você tem que manter isso. Você vai apanhar o açaí, você tem que apanhar o açaí nesse período, porque senão no outro período você não tem. Então agora, se você for para a ilha, todo lugar tem vivência do açaí. A todo instante está se tirando açaí, está se tirando açaí. E aí? E se eu tirar o açaí numa época que não é safra? Esse açaí vai ter para o consumo? Exato. O camarão já sumiu da ilha. Por que não tem camarão na Ilha do Cumbu? Se você for para o Cumbu, pedir uma porção de camarão no bafo, você está comendo camarão do Ver-o-Peso. Não está comendo do Cumbu. Por quê? Embarcações, né, entrando nos pequenos igarapés, que eram berçários dos camarões. Com certeza. Os patapis são estruturas de madeira, né, então com o fluxo da batida das marés eles quebram. E os moradores têm falado, nos relatado também a questão dos restaurantes e as suas piscinas. Então, as piscinas, para que tenha aquela água de piscina, é muito cloro para ser colocado. E no final do dia, para onde vai essa água? Nossa, para o rio. E aí sumiu. Camarão e peixe sumiu daqueles 2 principais furos. Então, assim, o turismo, a gente trabalha com turismo, nós queremos sim levar as pessoas até a ilha. Nós fazemos um roteiro, que é um roteiro que a gente passa pelas casas das famílias, e nós queremos dialogar com esse turista, com esse visitante, com esse paraense, com esse nortista. Com certeza. Sobre você pode sim passear nesse território, mas olha, vamos ouvir essa realidade. Vamos terminar esse passeio, não simplesmente sendo, eu tirei uma foto bonita para postar na internet, mas, poxa, a dona Rosalina, a casa dela esse ano foi alagada porque a maré subiu, ou, poxa, ali aquele lugar, eles não estão mais com... Você saia desse passeio
com o propósito de um turismo sustentável, de um turismo ecológico, com muitas que é a reflexões, conscientização. podendo ajudar o máximo. Só vocês estão nesse ativismo, eu também consigo articular isso com os órgãos fiscalizadores. Como é que é a atuação disso? Onde está o poder público? Difícil te dizer sobre isso. Sim. Estou há praticamente 8 anos rodando a região. Você é do Paraná, não é isso? Do Paraná, sou o primeiro turista da empresa. Pronto. Então eu consigo passar tanto visão turística quanto a visão de morador. Total, Leandro. Fiscalização, raramente você vê dos órgãos da Marinha fiscalizando, mas geralmente finais de semana, alto pico. Mas diariamente não tem, não é diário. Isso também causa até preocupações para os próprios moradores, que não há Por completo. uma segurança entre eles, não há um policiamento, digamos assim, como há na cidade. Mas existe. Por exemplo, uma coisa que eu bato muito na tecla desde que comecei a trabalhar é sobre a área de proteção ambiental, que todos os dias está caminhando cada vez contra mais uma área de proteção. Exato. Ali é uma APA, não é, Raquel? É uma APA. O desenvolvimento urbano é muito eficiente, não tem como questionar. Como melhorou nesses últimos 10 anos a qualidade de vida deles e tudo mais. Mas o impacto também está sendo junto. Né? O progresso e o regresso estão caminhando lado a lado, infelizmente. No momento em que vocês fazem esse alerta aos moradores, principalmente aqueles que dependem disso como principal fonte de renda agora, nesse movimento turístico, não que não tire a sua renda da produção rural normal, como é que eles avaliam? Eles realmente param para pensar e fazer essa reflexão de que realmente, se não houver um controle, tudo isso corre o risco de ser perdido? Sim. Os que nós temos, assim, o maior contato, né? A gente tem uma rede já de famílias que fazem parte, que são parte da Monotu. A gente percebe um estalo, assim, uma virada de chave. Nossa, não tinha parado para pensar nisso, realmente. A questão da velocidade, a gente conversa muito com os nossos barqueiros que fazem o passeio. Sim. E por eles fazerem um passeio com a gente e ouvir o que a gente vai falando, já vai criando uma consciência também. Com certeza. Né? Disse, olha, não tinha pensado nisso, realmente a ilha tá diminuindo ali, a maré está caindo às beiradas. Então, a gente percebe que é uma das coisas que precisa que o poder público esteja ali promovendo formação, promovendo ações de conscientização. Com certeza. Porque muitas vezes a gente percebe que quem chega até a ilha para fazer esse tipo de trabalho são as instituições de ensino, né? As universidades, os projetos de pesquisa, eles estão ali tentando trazer para o morador esse olhar. Porque muitas vezes a gente está aqui no nosso conforto, na nossa zona de conforto, e precisa que alguém de fora venha e diga, olha, ei, isso daqui, se tu não fizer alguma coisa, isso daqui vai caminhar para isso daqui. Sim. E a gente percebe, né? Nós temos agora participado, inclusive, com 2 instituições de ensino, fazendo projetos nesse sentido e fazendo a escuta deles. Maravilha. Quando você vai ouvir o morador, ele tem diversos problemas que ele tem para relatar. Mas, ao mesmo tempo, a gente também alerta para coisas que eles não estão prestando atenção, que muitas das vezes também é responsabilidade deles. Maravilha isso. Turismo predatório não está só incluído na questão desse movimento de vai e vem na ilha ribeirinha, na região ribeirinha, na Ilha do Cumbru propriamente dita. Mas hoje nós acordamos com vários telejornais alertando para os resíduos deixados pelos veranistas por onde tem passado. Seja em Outeiro, seja em Salinópolis, seja em Mosqueiro, seja no parque da cidade, seja em qualquer lugar onde as pessoas estão indo, parece que as pessoas deixaram de ter a responsabilidade e o zelo por tudo aquilo que consome. Como é que vocês estão vendo esse comportamento da sociedade? Com muita dor no coração. Sim. Muita dor no coração. Na realidade, desde que cheguei aqui, foi um dos primeiros impactos que eu tive nessa parte cultural, entre a ecologia e tal. E a gente vem tentando consertar isso dentro de casa, vem tentando consertar isso com nossos turistas, com as comunidades onde a gente vai. Mudou muito, graças a Deus, lá para a Era do Cumbu mudou muito. Você vê que hoje eles cuidam mais do espaço deles, da casa mesmo. Hoje eu vou receber gente, vamos varrer o quintal, bora tirar o que está ali, bora tirar aquela folha, bora deixar organizadinho, sem fugir dos padrões da casa, mas tirar aquela parte que está suja. Isso mudou muito. A gente tem conscientizado e mostrado para eles a diferença que, para eles, para os vizinhos que eles estão acostumados a viver, não é normal. Mas o impacto que a pessoa de fora está mostrando para eles deixa até um pouquinho de vergonha. Aí eles, não, bora fazer aqui, porque eles estão olhando e tal. Isso ajuda. Maravilha. Mas já mudou infelizmente, bastante. a gente percebe que muitas ações são feitas, né? Eu não consigo, realmente, eu não consigo compreender
A gente vai para qualquer lugar. Ontem a gente estava numa programação, estava num evento na rua, e aí chega um determinado momento, eu já olho, eu já vejo aquele copo ali, aquilo já me agonia, eu já vou pegando, já vou juntando. E parece que as pessoas chegam no lugar e elas simplesmente se desligam de tudo, né? E eu tô aqui, eu tô curtindo e vai ter alguém que vai limpar. Eu acho que a sensação que nos transmite é essa. Eu vou sujar porque vai ter alguém que vai limpar. Exato. Eu ouvi isso uma vez enquanto eu trabalhava no Emílio Guild. E eu trabalhava com um projeto com crianças dentro do Guild. E aí a pessoa jogou o lixo bem na frente da criança. E aí eu digo, vai lá. Aí, tia, eu posso falar? Pode. Aí vai lá. Aí a pessoa diz para a criança, não, mas aí se eu não sujar, eu vou tirar o emprego do gari. Que isso. Então, assim, eu não gosto de falar que parece que é uma cultura do lixo, uma cultura de que as pessoas estão acostumadas a viver do lado do lixo. Mas nós precisamos ser mais enfáticos. Com certeza. E aí eu vejo que o trabalho de conscientização que já vem sendo feito, né, o Parque da Cidade foi inaugurado agora recente, e a gente já está vendo depredação, a gente está vendo um descuidado, uma falta de zelo. Infelizmente, eu vejo que a gente já vai precisar caminhar para o lado de punição, né? De multa, de uma atuação mais firme no sentido da pessoa sentir onde realmente dói. Porque no âmbito da educação ambiental, nós percebemos que muitos destinos, todo ano, tem projetos de verão em Mosqueiro, em Salinas, cuide do seu lixo, as empresas vão, dão um saquinho de lixo para a pessoa, para botar no carro. Então está faltando realmente doer no bolso. É a única coisa que a gente consegue perceber que vai funcionar. Exato. Ou como a gente faz. Eu, enquanto empresa, nós nos responsabilizamos pelo resíduo do nosso cliente. A pessoa atravessa para a ilha, nós já colocamos no nosso roteiro de contrato. Se você for para a ilha, evite levar material descartável, leve já o seu copo e tudo mais. Mas se a pessoa produzir o resíduo, a gente traz de volta para Belém. Perfeito. Então, talvez os empresários possam ter esse olhar, né? Já que todas as iniciativas a gente está percebendo que não melhora, todo ano é a mesma coisa, né, mano? Exatamente, só piora, isso só é pior. Vamos lá, pergunta do público de casa. O Fernando da Pedreira pergunta: recentemente viralizou o turismo predatório realizado na Amazônia, no qual envolviam animais presos em correntes e sendo maltratados. Existem formas de integrar os animais com a visitação sem interferir na biodiversidade? Boa essa pergunta. Excelente. Animal não é atrativo turístico. O animal só é atrativo turístico se ele estiver lá no habitat dele e eu de longe, olha o macaco! Sim. Que é como a gente faz, né? As pessoas falam assim, dá pra ver animal no passeio? Se você tiver sorte, Sim. eles estão aí. Então, olha a preguiça, tá lá na árvore a preguiça, eu tô aqui olhando. Tá ali o macaco, eu tô aqui no meu barco, ele tá lá no bioma dele, eu tô olhando. Existia um turismo, por exemplo, em Mocajuba, que viralizou muito. É lindo, é maravilhoso, Exato, gente. Dos botos, da gente chegar lá, de tirar aquela foto, é incrível. A gente é ser humano, não tem como resistir também. Dá vontade de pular e abraçar, né? Tá em contato. Mas impacta totalmente no modo de vida daquele animal. Ele vai mudar o comportamento, você pode estar impactando toda uma cadeia de outros animais. Sem dúvida. Então, esse vídeo que viralizou, a gente assistiu na região de Santarém, né? E aí o macaco tá lá amarrado, e aí tem um que tá no público, né? Tá interagindo com os turistas, ou seja, que ele tá no descanso dele, e aí depois tiro, e aí pego esse que está descansando. Isso não é turismo, gente. Isso é exploração de animal, isso é crime. Você faz o turismo envolvendo animais quando o animal ele não tem contato nenhum com você e você não tem contato nenhum com o animal. Ele está lá, eu estou aqui, ele está no bioma dele. Exato. Então, é o certo, né? Eu achei bonito, tá todo mundo fazendo. Não faz, mano. Seja o chato do rolê, não faz. Porque não é. O dos botos a gente viu que os próprios moradores nos relatavam. Esses botos que vêm comer aqui de manhã, eles saem daqui, eles vão para Cametá, que eles sabem que tem um horário que o pessoal dá comida lá em Cametá. De lá eles saem e vão para outro lugar. E se você chegar perto com o barco, eles não vão se afastar. Pelo contrário, eles se aproximam, porque eles se acostumaram com a presença humana. Perfeito. Então isso, meu amor, daqui para um tempo, desequilibra por completo. E esse mesmo boto, ele é predado pelo ser humano depois. Exatamente. Porque ele aprendeu a ganhar o peixe na boca, então ele vai lá na rede do pescador, na beira do lago, do barco dele, e vai pegar o peixe. É isso mesmo. O pescador vai acabar matando ele com o preda, porque tá tirando minha armadilha, tá rasgando minha rede. Mas foi ele mesmo que alimentou ele lá na ponte. Agora, tem também uma questão que a gente precisa entender enquanto Amazônia, a gente tem muito cuidado com isso, que o amazônida, principalmente o morador dos nossos interiores, das nossas comunidades tradicionais, ele tem os seus xirimbabos. Tem os seus animais de estimação. Sim. E os seus animais de estimação, às vezes, pode ser um papagaio, pode ser um coati, pode ser um macaco, o animal de estimação do morador. Sim.
E é uma cultura que nem todo mundo vai entender e que a gente pode problematizar de várias formas também, mas aquele animal, ele é da casa. Pronto. Né? E aí eu chego com o turista, nós temos uma visita em que o senhor, ele tem 3 papagaios de estimação que ficam lá na árvore, ficam soltos, e aí ele, quando tem vontade de pegar o papagaio e mostrar para o pessoal, mas aquilo não é o foco de você ir lá para ver e interagir, e a gente evita muito. Mas é um senhor de idade, aí não pode dizer, não faz isso, né? Exato. Mas a gente fala pro turista, esse daqui não é um animal que está ali solto e a gente foi trazido para cá pro turismo. Não, é a companhia dele. Inclusive, ele é viúvo e esses papagaios são a pessoa que ele diz assim, eu não posso ir para Belém porque não vai ter quem dê comida para meus papagaios. Então, existe essa diferença, né? Pronto. Do que os animais que são usados como exploração para você ser atrativo turístico. Como é apresentar a Amazônia paraense para alguém que a conhece pela primeira vez? Você fantástico. pode falar isso. Fantástico. Eu costumo dizer todos os dias, eu sou apenas uma criança desembrulhando o primeiro presente embaixo da árvore de Natal. Sim. É encantador. Trabalho, graças a Deus. Sim. Todo dia que eu vou para lá, atravessamos o rio, eu falo, agora esqueçam a cidade, olhem a Manhattan paraense, daqui para frente quem manda é o ritmo da natureza. É isso aí. Tudo é no ritmo da natureza, indiferente o que nós pensamos, o que vivemos, as crenças que temos. Diferente, a natureza vai rodar no tempo dela, no horário dela, e todos que vivem ali têm esse ritmo, indiferente suas crenças, seus modos, vivem no ritmo da natureza. Isso é muito fantástico. E como é, Raquel, apresentar ou transformar esse primeiro contato numa relação mais consciente? Olha, é desafiador. 15 minutos de travessia, dá para doutrinar? 15 minutos não dá. Mas olha, o nosso roteiro, que é o dia todo, Sim. a gente muda. Legal isso. Isso é Muda. importante você A dizer. pessoa ela chega com uma visão. Nós tivemos recente uma pessoa que falou assim, não, porque dá para fazer tal coisa e não sei o que. Final do dia a gente conversa. Normalmente Vamos a gente primeiro passa conhecer. o explana antes de entrar no barco, Pronto, o que vai isso é ser feito. importante. Vamos primeiro conhecer. No final do dia a gente conversa. E a pessoa que atravessa, ela não é a mesma que volta. Muito bom isso. Até mesmo quem já foi até a ilha. Até mesmo quem já foi, nós temos um roteiro que é para Mosqueiro, que o foco não é ir para a praia. Nós vamos para o assentamento, nós vamos para um quilombo, Legal. nós vamos para um terreiro. E aí, a pessoa que sempre vai para aquele mesmo destino, aí no final ela fala para a gente assim, nossa, eu não conhecia esse lugar. Porque eu não conhecia essas pessoas, eu não conhecia esses espaços que todo mundo conhece, Sim. que todo mundo vai. E a partir disso, como a gente sai daquela lógica tradicional, né, de que todo mundo vai, a gente consegue conscientizar. Porque aí eu digo muito assim, agora recente, né, viralizou, pessoal, todo mundo tá falando de Cametá, Cametá. E por que tá viralizando Cametá? Tá todo mundo falando de Cametá? Porque se mostrou o povo cametaense, as pessoas. Com então, quando certeza. você conhece a vida, a realidade, você para ouvir aquele saber. Eu não vou passar na casa daquele morador e ele ser pano de fundo, porque a Amazônia sempre foi pano de fundo. Sim. Quando eu falo de Amazônia, antigamente, né, faz muito tempo. É o morador passando na canoa, ele subindo no açaizeiro, é ele de pano de fundo, mas ele não fala. Ele não tem nome, né? Fotografia, morador da comunidade tal, ele não tem nome, ele não tem Exato. identidade. E a gente consegue, no final do dia, fazer com que cada morador tenha nome, sobrenome e a pessoa se despeça. Tchau, fulana, vou voltar, eu quero vir na sua casa. Sim. E essas pessoas que fazem passeio, que não moram em Belém, continuam acompanhando a nossa página e a gente faz um trabalho de conscientização, de educação e aí engajam as nossas pautas, continuam, vamos dizer assim, militando junto com a gente por essa Amazônia que precisa ser protegida. Eu acho que, Muito bom. contrariando um pouquinho, mas também dentro da pauta, eu acho que o que mais me encanta não é o turista, é eu conseguir passar isso para o próprio belenense, para o próprio paraense. Legal. Fazer o paraense subir numa árvore de açaí, para ele ter noção do valor que é o açaí, quando ele fala que está caro, está barato, não tem preço. Muito bom Não você tem dizer preço. isso. Pergunta de casa chegando. O Paulo de São Brás pergunta: as mercadorias vendidas na Ilha do Cumbum possuem diferenças para quem é daqui e de quem está fazendo turismo? As mercadorias, como assim? Não entendi. Pode repetir a pergunta. As mercadorias vendidas na Ilha do Cumbu possuem diferenças de preço para quem é daqui e de quem está fazendo turismo? Eu acho que a relação de comércio Sim. entre o Isso. continente e a região ribeirinha. Posso responder? É, pode. Não.
E há um pouquinho a diferença de um pouquinho mais caro, mas isso é pela logística do produto chegar lá na mão deles. Perfeito. Muitas coisas são fabricadas lá, mas a matéria-prima às vezes vem de fora. Então até a matéria-prima chegar lá naquela região é um turismo para todo tipo de bolso, digamos tipo assim. de bolso. Muito bom. Outra pergunta aí? O Antônio do Castanheira pergunta: recentemente, um triste episódio chamou a atenção de todos que frequentam áreas verdes e naturais. Um filhote de capivara foi atropelado por uma ciclista que trafegava em alta velocidade. O incidente ocorreu em uma região turística de preservação ambiental, onde o equilíbrio entre natureza e visitação humana deveria ser prioridade. Com esse volume de gente que vem para Belém, como fazer um turismo consciente? Excelente essa abordagem também. Pode responder, Raquel. É o tal famoso turismo de massa. Sim. Né? Então, o turismo de massa ele não é positivo em lugar nenhum. Nós tivemos fazendo a nível mundial, né? Aquela praia lá da Tailândia, que teve que ser fechada durante 4 anos para ser recuperada, os seus corais, por conta do grande fluxo de barcos, de pessoas e tudo mais. E quando reabre com uma série de restrições. A própria pandemia foi um exemplo disso. A pandemia, né? Todo mundo se isolou e a natureza se recompôs. Esse acidente aconteceu, acredito que no Parque do Tinga, né? Então, nós vamos ter um fluxo muito grande de pessoas na cidade e aí nós precisamos ser vigilantes. E esses espaços públicos, eles precisam estar atentos ao fluxo e à quantidade e ao limite de visitantes. Com certeza. Né? Então, quando eu falo de um turismo predatório, quando eu falo de um turismo de massa, eu estou falando também de quantidade de pessoas nesses espaços. Então, por exemplo, a Ilha do Cumbu, como nós falamos anteriormente, mas depois eu vou voltar para Belém. A Ilha do Cumbu eu posso comparar com o que, infelizmente, teve que acontecer com o Fernando de Noronha. Né? Então, eu vou ter um limite de pessoas que podem atravessar por dia para aquele local. Aí eu vou conseguir ter um controle. Isso não existe. Então, o fluxo de pessoas que está indo, ele está indo totalmente descontrolado. Sim. Os nossos parques públicos, você não tem. O Tinga é uma área de preservação que tem fauna livre. E uma área muito grande. Então, assim como foi a capivara, há um tempo atrás foi uma cobra, há um tempo atrás teve com um macaco. Sim. E as pessoas estão passando pelo corredor central e esses animais aparecem. A gente já presenciou muitas pessoas tentando ir pegar esses animais. Então, é uma área muito grande, né, de responsabilidade de vários órgãos. E a gente percebe que precisa intensificar essa fiscalização, né, de quem está ali dentro do território, que é um território. E a gente precisa também ter um controle de acesso. Total. Então, é um parque, tem fauna, eu tenho um limite, eu tenho que ter um controle de capacidade. Né? As pessoas que entram em contato com a gente, vocês fazem passeios para quantas pessoas? Grupos de 20 pessoas é o nosso máximo, porque a partir disso a gente entende que não é mais sustentável para nenhum ambiente. No momento, o parque ele é controlado apenas as trilhas dentro da floresta, mas a trilha principal ainda não é controlada. E aí tem a área de ciclismo, mas pedestre anda. Sim. Então é fiscalização. Bem, nós estamos num veraneio completamente diferente. Apesar da volta às aulas, muita gente ainda às sextas-feiras sai em busca de diversão, principalmente pelas regiões de praia, região de ilha, etc. Quais indicações de boas práticas vocês poderiam deixar para a gente, para que a gente se habitue a não prejudicar ainda mais o ecossistema? Bom, olha, menina, primeiro... Nem o ecossistema e muito menos a vida dos moradores do local. Com certeza. Primeiro, contratar Monotour. Gostei disso, hein? Para fazer o turismo consciente, chama Monotour. Mas, gente, o primeiro de tudo é você se colocar no lugar do outro, né? Eu estou indo para um local, eu vou para um balneário. Eu estou aqui nesse balneário, eu quero ouvir minha música. Eu vou ouvir minha música. Mas será que a Vanessa quer ouvir a mesma música que eu quero ouvir? Eu preciso colocar o volume para que todo mundo aqui do estúdio escute essa música, para o meu ego ser alimentado? Então, quando eu me coloco no lugar do outro, eu consigo ter limite, né? Eu não estou perturbando, não estou fazendo perturbação sonora. Eu vou para um destino, eu vou para um local, eu tenho que pensar a minha prática naquele local, o meu cuidado com o meu resíduo, o cuidado com que tipo de transporte eu estou utilizando para ir para esse local. Sem dúvida. Será que esse local, eu vou pegar um ônibus e eu vou adentrar uma comunidade, eu tô prejudicando essa trilha, eu posso fazer ela caminhando? Nós tivemos um vídeo, o pessoal manda as denúncias pra gente, né? Mandaram um vídeo pra gente de um furo muito estreitinho e um jet ski passando em altíssima velocidade, quebrando todas as aningas, quebrando tudo.
não é para fazer o passeio de jet ski? Faça o seu passeio, mas você tem áreas para você fazer Sem isso. dúvida, respeita o ambiente por qual você está né? Você entender que nós fazemos parte daquele ambiente, como eu coloco assim, eu olhei o vídeo e falei assim, meu Deus, esse homem não pensa que um galho pode passar no rosto dele? Exato. Então, assim, o respeito acima de tudo, o entendimento de que nós fazemos parte desse ecossistema, né? Nós somos parte desse meio, então eu preciso estar naquele ambiente preservando, eu preciso estar naquele ambiente respeitando fauna, flora, populações. E aí eu posso fazer isso em todo o nosso estado. Com certeza. Outra forma de eu fomentar também é eu fomentar os pequenos empreendimentos. Eu vou para os destinos, eu vou para destinos turísticos, a gente sempre vai procurar aquele que é do morador daquela região, daquela pessoa que está ali na batalha, naquele carrinho de mão, é ele que está ali, que aqueles R$30 vai fazer diferença para ele. Então, o turismo sustentável, ele não parte também só da questão ecológica, ela parte também da valorização de quem está trabalhando, do valor correto de pagar para quem está vendendo aquele artesanato na praia, para quem está fazendo um trabalho de conscientização ali, aquele rapaz que está catando a latinha, poxa, bora juntar todo mundo aqui, vamos catar a latinha, vamos dar para esse rapaz, que isso vai ser uma renda para ele. Bom senso de igualdade. Isso. Muito importante isso. É o senso de igualdade, né? O senso do outro, né? De você entender que nós somos todos iguais e nós precisamos nos respeitar. Viver em comunidade, viver bem sim. Bem, vamos falar da Monotour? Catálogo de serviços. Que pacotes e tipos de passeios a Monotour oferece? O catálogo está grande, mas a gente está podendo oferecer no momento são pacotes menos sazonais, que podem sair com mínimos de 2 pessoas. O Combu que não conheces, é o carro-chefe. A gente passa pelo menos por 5 famílias da região das ilhas do Combu. Legal. Murutucum, Ilha Grande, com imersão na floresta, trilha, almoço incluso. Já dentro desse, a gente desmembra um pouquinho, quase faz um roteiro semelhante, mas um pouquinho mais focado na Ilha do Combu, onde a gente faz a Rota dos Saberes, passa por empreendedores, onde trabalham com suas artes, seus saberes. E o outro pacote que é para Santa Isabel, um pacote novo que a gente está lançando agora, para conhecer o Museu da Mandioca, a produção da mandioca regional, todo o processo, o tucupi, todos juntos. Assim. Pronto, que maravilha. Pacote bem bacana. Estiveram aqui com a gente aqui no Sem também, Censura. Mosqueiro também. Nostálgica Moca, que é com saída diária também, que é um passeio de bate e volta, que o foco é a história da ilha, né? Pronto. Você tem um momento para tomar o banhozinho de rio, claro, mas o nosso foco é trazer a história da ilha, não só a história dela, Belle Époque, mas falar desse moquém, falar desse povo tupinambá que viveu nessa nossa região, fazer esse nosso resgate ancestral. E ele também tem saídas diárias. Então, nós temos esses pacotes que a gente chama prateleira, né? Que você pode estar lá no nosso WhatsApp, você pode clicar e você pode fazer ele a qualquer dia. E nós temos os pacotes sazonais, justamente entendendo que a Amazônia ela tem ciclos. Então, tem um período de pacotes que tem vivência do açaí, tem um período de pacotes que nós temos a vivência da andiroba. Então, cada ciclo, a nossa floresta ela oferece uma gama imensa de possibilidades e a gente trabalha com essas experiências. Tinha a do camarão, infelizmente não temos mais no Combu. Pronto. Estamos montando para fazer em Mosqueiro, porque Mosqueiro a gente consegue fazer. E a gente monta o pacote que você quiser, né? As pessoas chegam com a gente e falam assim, eu queria ter essa experiência assim, assim, assim. E a gente já tem um mapeamento da região. Aí, olha, dá pra gente ir para Igarapé-Açu, dá pra gente ir para tal lugar. Nós já temos vários parceiros espalhados pelo Pará. Igarapé-Açu, Bragança. Pergunta do público. O Carlos Alberto, assistindo de Angra dos Reis pelo app, pergunta: muito obrigada. Quanto às águas dos balneários que usam produtos químicos nas piscinas, eles não têm licenciamento ambiental? E se tem, não há exigências a serem cumpridas? Pronto. Os nossos balneários, né? A gente chama balneário, o pessoal do Sul tem uma outra visão de balneário, né? Os nossos balneários são igarapés de água natural, né? As piscinas que não são de água natural, que essas piscinas geralmente são com uso de produtos químicos. E aí depende de espaço para espaço. Eu conheço os espaços que têm licenciamento e que não têm essas piscinas. Geralmente quem tem o licenciamento não tem a piscina de produto químico. Só tem a piscina de água natural, que o rio corre, o igarapé corre naturalmente. No final do dia, barra ali aquele fluxo do igarapé, faz a limpeza e o igarapé continua vivo. Onde eu vejo uma piscina que tem produto químico, você pode ter certeza que ali não está. Se estiver dentro de uma área de proteção, claro, você pode ter certeza que ali não tem uma licença ambiental. Seria bom que todos nós nos tornássemos vigilantes desse processo. Com certeza. E a gente realmente cobrar um melhor posicionamento sem deixar jamais de visitar. A educação vem de casa
e também é a responsabilidade Mas de todos. sempre. De todos. Meninos, vamos então divulgar o perfil nas redes sociais da Monotour? Bora seguir a Monotour. Nosso Instagram é Monotour, tá aí na tela, né? Monotour Belém, _Belém. O nosso Instagram ele não é só um Instagram de pacotes de serviços. Sim. A gente posta a nossa vivência amazônica, Muito a gente bom. posta o nosso cotidiano, a gente dá muitas dicas e orientações. E o nosso WhatsApp, que tem o nosso catálogo dos pacotes que estão sempre à disposição. Muito bom. Né? Que é o 98125... Opa, ia dar o meu. 99275-3444, que também está o link no nosso Instagram. E é o nosso carro principal de divulgação dos nossos pacotes, nossos serviços. Sim. E o boca a boca, o famoso boca a boca, né? Que Fez vai o passeio, longe. gostou, vem com a Monotour, que a gente tem sempre uma experiência maravilhosa para te oferecer. Muito bom, Leandro e Raquel, foi ótimo recebê-los aqui. Agradeço. Adorei o modelito com essa estamparia Combinandinho. paraense, boa demais. E voltem mais vezes. Sucesso Tamo sempre. aqui. Que Deus Como abençoe aqui o todo trabalho de vocês. Gratidão. Vamos então, gente, a um breve intervalo. Daqui a pouco a gente continua com mais Sem Censura Pará. Até já. O que sua